Boa noite. Confira nessa edição do Notícias Teológicas. Fique por dentro dos principais lançamentos da semana. Cantora gospel morre de Covid-19. NASA lança foguete espacial e terras planistas piram. Essas e outras notícias agora no Notícias Teológicas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia, e antes de nós começarmos o nosso Notícias Teológicas, eu gostaria de te convidar a ser membro do Concílio do Livros e Teologia. Lá embaixo tem um botãozinho chamado Seja Membro, e se você for membro aqui do canal, você vai nos ajudar a crescer o canal, a ter um equipamento técnico melhor e também a termos mais vídeos aqui no canal. Com isso, você também vai ganhar alguns mimos. Você vai ver vídeos primeiro que todo mundo, vai ter vídeos exclusivos para os membros do concílio e também vai participar de um grupo exclusivo lá no Telegram que vai ajudar o nosso canal a fazer os próximos vídeos. Então, se você puder, seja membro lá do Concílio do Livros e Teologia. Nós vamos utilizar todo esse recurso para melhorar os nossos equipamentos aqui e produzir cada vez mais vídeos e com maior qualidade, ok? Mas vamos embora agora para o Notícias Teológicas. Lançamentos. A editora Monergismo anunciou nesta semana a publicação do livro Filosofia Cristã e o Sentido da História, de Herman Doiber. No livro temos uma introdução à filosofia doiberdiana e sua crítica à crença da autonomia do pensamento teorético. O pensador holandês fala sobre o sentido da história, os critérios das tendências progressivas e reacionárias na história e cristianismo e ciência na academia. O e-book já está em pré-venda lá na Amazon por R$ 19,90 e o link você encontra na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Já a editora Carisma está trazendo para o Brasil mais uma obra sobre a teologia arminiana. A obra, Jacó Armine e a Teologia do Duplo Amor Divino, é escrito por William Dean Bauer. O livro, dividido em duas partes, traz capítulos como A Justiça de Deus na Teologia de Armínio, Armínio e a Teologia Reformada, a recepção da teologia de Armínio na Conferência de Haia. O livro está em pré-venda no site da editora e terá 600 páginas, ou seja, é um calhamaço. Link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Também chegou no Brasil mais uma obra teológica de peso, e eu digo peso em todos os sentidos. Teologia Sistemática de John Frame, uma introdução à fé cristã, já está disponível pela editora Cultura Cristã. A obra possui 2 volumes, totalizando 1.244 páginas. O livro é indicado por importantes nomes da teologia mundial, como Timothy George, Bryan Chapell, J.A. Adams e John Piper. O link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Também temos lançamento especial da Thomas Nelson Brasil, História da Pregação, volume 1 e volume 2. Aqui está o volume 1 e aqui o volume 2. Ok? No volume 1 vai dos apóstolos aos reavivalistas e no volume 2 do iluminismo aos dias atuais. Teremos vídeo especial de apresentação dessa obra magnífica que a editora me enviou aqui no canal, e para você que é membro do concílio vai ter uma super apresentação especial dessa obra. Reportagem especial. Nessa semana tivemos o lançamento do foguete tripulado Crew Dragon, uma parceria entre a NASA e a empresa SpaceX. A bordo do foguete, os astronautas Douglas Hurley e Robert Bank foram em direção à Estação Espacial Internacional. O lançamento teve transmissão ao vivo em quase todas as emissoras de TV e canais científicos do YouTube. As imagens que mostraram a curvatura do planeta Terra foram mais uma vez objeto de debate entre os defensores da Terra plana. E você deve estar se perguntando por que uma notícia dessa virou reportagem especial aqui no Notícias Teológicas? A resposta é simples. Caso você não saiba, uma grande parte dos terraplanistas dizem retirar das escrituras sua fundamentação para a defesa dessa teoria conspiratória. O vídeo a seguir foi retirado do canal Terra Plana de Yahweh.
Esse canal tem pouco mais de 500 inscritos. Mas se você pensa que somente umas poucas pessoas acreditam nisso, veja o canal Terra Plana Evidências, que possui vídeos com mais de 200 mil visualizações. O número de inscritos não está disponível lá no canal. Minha pesquisa delimitou-se a apenas canais brasileiros. Outro canal, chamado Professor Terra Plana, possui mais de 30 mil inscritos e também utiliza a Bíblia como prova dessa teoria. Tá, eu sei que cientificamente nós não podemos nem chamar de teoria, mas eu não consegui dar outro nome para isso que eu estou explicando. Eles são realmente loucos. Eles são loucos. Em um dos seus vídeos com mais de 28 mil visualizações, o professor Terra Plana relata como as escrituras testemunham essa verdade. A escritura é clara. A terra é plana. A terra não é um globo. Nossa terra é plana. Um devoto estudo de qualquer questão de valor e fidelidade à evidência encontrada é a maneira que o Pai quer que investiguemos tudo. Com muito estudo, descobrimos que o modelo de terra global é totalmente falso. O firmamento é inerentemente sólido. A raiz da palavra firmamento é de strong, o que significa, por analogia, expandir martelando, por implicação, sobrepor com folhas finas de metal, bater, fazer ampla, selar, esticar. E se você acredita que não existem teólogos que apoiam essa teoria, você está enganado. O pastor batista Tiago declarou em seu canal que acredita sim que a Terra seja plana. Para meu espanto, ele relata que tomou conhecimento dessa verdade em uma escola bíblica dominical. Olá, amados, tudo bem? Sou o pastor Tiago e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto, que está em alta e é um assunto também muito polêmico. Eu gostaria de falar sobre a Terra plana. Talvez você entrou aí nesse vídeo, curioso, e talvez até com uma indagação. Será que isso é uma brincadeira, Pastor Batista afirma: a Terra é plana? Queridos, de fato, eu sou pastor, sou da Convenção Batista Nacional, pertenço à Ordem de Pastores Batistas Nacionais. Foi então que eu comecei aí a minha pesquisa, em 2016. E eu, assim, alguns vídeos que eu vi, eu olhei um vídeo, falei assim, esse cara tá falando besteira. No outro vídeo, falei assim, mais ou menos. Aí eu olhei um outro vídeo, falei assim, esse faz sentido, E confesso que eu fiquei ali, cerca de um ano, foi mais de um ano. Eu peguei e comecei a fazer um estudo intensivo sobre o tema, pesquisando mais ainda. E foi quando então eu vi alguns vídeos e algumas pessoas fazendo experimentos, sobre a questão de planicidade das águas, dentre outras coisas, E eu disse comigo, falei assim, gente, não tem jeito, eu não posso negar. A Terra é plana. Muito bem, seria bom você ver todo o vídeo do pastor para que você entenda aquilo que eu vou falar agora. Uma coisa precisa ficar claro e ser percebido sobre as pesquisas e estudos feitos pelos convertidos ao terraplanismo. A fonte principal é a internet e os vídeos do YouTube. E mais, à medida que você vê os argumentos apresentados pelos terraplanistas, fica muito claro que na verdade se trata mais de uma crença religiosa do que ciência de verdade. E seus adeptos se assemelham muito mais a integrantes de uma seita do que a cientistas. Com isso, não estou querendo dizer que todos que acreditam nessa teoria sejam pessoas esquisitas ou malucas. O próprio vídeo do pastor Tiago demonstra que existem pessoas que aparentemente possuem bom raciocínio, elevado nível de estudo e mesmo assim acabam acreditando nisso. Entretanto, contrapondo os vídeos que alegam bases bíblicas para a teoria da Terra plana, temos vários bons teólogos que nos ensinam sobre o equívoco de interpretar os textos apresentados como base para uma teologia terraplanista. Comecemos com o vídeo do Dr. Rodrigo Silva, que foi acusado de defender a Terra plana e teve que vir a público para desmentir essa fake news. Agora, eu não preciso defender a Bíblia com coisas indefensáveis. Então, tudo bem, o pessoal está falando que eu disse que a Bíblia afirma que a Terra é plana. Não, o que eu não disse não foi isso. Eu disse foi que, na época bíblica,
aquelas pessoas que viviam naquele tempo, havia alguns que acreditavam numa terra plana, num disco. E eu falei aquilo dentro de um contexto muito específico. Eu estava querendo dizer que nós não podemos pegar literalmente o texto bíblico como sendo uma linguagem científica, porque Deus não se propôs a esse trabalho. Mas eu digo também na minha palestra lá, que isso não significa que a Bíblia não contenha verdades científicas. Ela não usa uma linguagem científica. E nem os cientistas de hoje estão 100% usando uma linguagem científica. Por exemplo, os cientistas chamam de átomo, o que não é átomo, porque o átomo é divisível. Se você olhar a palavra átomo, é não divisível. Os cientistas falam também de pôr do sol, de nascer do sol. Mas todos os que usam essa linguagem sabem que se trata de uma linguagem figurada, uma linguagem imaginária. Não é que o sol está nascendo, ele não é uma criança para nascer ou se pondo. Outro bom vídeo sobre o assunto é o do professor Leandro Quadros, que também argumenta sobre a utilização de textos bíblicos para comprovar a Terra plana. Por isso que você e eu não podemos, em hipótese alguma, dizer que o profeta ensinava que a Terra era plana, ou que o sol se põe, ou que as estrelas giram. Por quê? Porque o profeta só utilizava uma linguagem do dia a dia. O Dr. Norman Geisler apontou muito bem que entre os 17 principais erros de um intérprete ou leitor da Bíblia é esquecer-se de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não teórica. A Bíblia não se usa de linguagem científica, a Bíblia faz uso de linguagem do dia a dia, comum, para que as verdades de Deus sejam comunicadas de uma forma compreensível. Se até hoje você e eu usamos expressões como o sol se põe, o sol nasce, e não somos por isso taxados de anticientíficos, por que vamos dizer que os autores bíblicos são anticientíficos por usarem uma linguagem comum do dia a dia? O canal Dois Dedos de Teologia também já fez vídeo sobre esse tema. No vídeo, o pastor Iago Martins rebate um outro vídeo feito pelo canal Nostalgia, que afirmou que a Bíblia garantia que a Terra era plana. O terceiro ponto a respeito dessa argumentação do pessoal da Terra plana é sobre o firmamento, certo? O que é o firmamento? A linguagem da Escritura para falar daquilo que está acima de nós, que está nos céus, nesse sentido. Alguns vão argumentar, por exemplo, que o firmamento, né, aquilo que está em cima, é uma coisa sólida, é esse domo terrestre que está em volta de nós, e vão argumentar que isso aparece também na Escritura. Por exemplo, em Jó 37:18, a pergunta de Jó para Deus é: por acaso ele pode estender o firmamento que é sólido como espelho fundido? Tá vendo? A Bíblia está dizendo que existe um céu sólido, uma redoma sólida por cima do universo. Será que isso é verdade? Mas, na verdade, a palavra que é usada no hebraico, azakim, para falar desse espelho fundido, sólido como espelho fundido, fala de força, não de dureza. A palavra azakim não está falando simplesmente de algo que é duro, mas sim de algo que é forte. A ideia de todo o livro de Jó é estabelecer a força das coisas que foram criadas por Deus. Ele fala da força do cavalo, da força disso, da força dos mares, da força dos oceanos. Ele quer falar da força daquilo que é o objeto de criação também em cima. Há um céu que manifesta essa força do divino. Não é que é essa força como a força de um espelho, que realmente é duro, mas ele não está chamando atenção para o aspecto material do espelho, mas o aspecto de força do espelho, daquilo que é representado por essa dureza, e não pela dureza em si. E terminamos essa série de vídeos com o tio Nico, também tecendo seus comentários sobre o assunto. Esse tipo de linguagem que a Bíblia emprega para descrever a natureza e os fenômenos naturais é aquilo que nós chamamos linguagem do observador. Ou seja, para quem está na Terra, olhando o horizonte e vendo os limites do horizonte, a impressão que se dá é que, de fato, a Terra ela é plana e ela tem um limite. E que o Sol realmente se move ao nosso redor. Mas isso é o que Calvino e outros reformadores chamaram de linguagem de acomodação. É Deus falando da perspectiva do observador sem interpretar cientificamente todas essas informações. Continuando, mesmo diante das imagens dos lançamentos da Crew Dragon, que deveria servir para comprovar a Terra Globo, essas pessoas se apegam à sua fé e preferem acreditar em uma conspiração que tem como único intuito colocar o Sol no centro do universo. Uma das coisas que percebi sobre teorias conspiratórias é que poucas coisas são mais fortes para a mente humana do que a certeza de que você está lutando contra o mal. A força dessa visão, lutar contra o mal, é o motor central utilizado para as mais loucas teorias conspiratórias
e também muito utilizado nas ideologias políticas. Vejam só, o comunismo matou milhões por conseguir convencer as pessoas que estava lutando contra o mal e que seu intuito nobre era implementar uma sociedade igualitária. O nazismo, por sua vez, fez o mesmo ao convencer a população alemã que a personificação do mal estava nos judeus e que exterminá-los era a coisa certa a fazer. Até hoje, a melhor forma de conseguir adeptos de uma ideologia política, seja de esquerda, seja de direita, é convencer os cidadãos que o mal está na ideologia oposta. Quanto mais você conseguir infundir a ideia de que quem não concorda com as suas posições políticas é um representante do próprio Satanás aqui na Terra, e por isso deve ser exterminado, mais forte será a crença dos adeptos dessa ideologia. O mesmo funciona para convencer as pessoas da Terra plana. A proposta básica é fazer com que o indivíduo pense que existe uma grande conspiração maligna para não deixar as pessoas verem a verdade. Mas por que as pessoas mentiriam sobre isso? Porque as grandes empresas e os governos esconderiam a verdade. É aí que a Bíblia e a religião cristã entram como ponto fundamental da teoria da Terra plana. A melhor resposta, a resposta que vai fazer com que muitos acreditem nessa teoria é: porque são maus, são instrumentos do próprio diabo para disseminar mentiras e não deixar as pessoas verem a verdade. E mais, essa resposta dá ao terraplanista uma missão evangelizadora. Agora, o terraplanista não só está do lado do bem e da verdade, como também precisa ser uma espécie de Morfeu. Sabe aquele personagem lá de Matrix? Olha ele aí, alto e branquelo, cabelo bonito. E ele precisa libertar as pessoas dessa mentira satânica da Terra Globo. E é por isso que você vai notar que na grande maioria das vezes um terraplanista terá muito mais compromisso com essa verdade do que com a verdade do próprio Evangelho. Mas diante disso tudo que foi apresentado, como nós podemos combater as mentiras que, como vimos, estão sim adentrando a igreja brasileira? Primeiramente, precisamos entender que os terraplanistas estarão, ou já estão, em nossas igrejas e são nossos irmãos em Cristo. Afinal, eu nunca vi uma prescrição na Bíblia dizendo que para você ser salvo, você precisa crer na obra expiatória de Jesus Cristo, mais que a Terra é um globo. Tá, não existe isso na Bíblia. Entretanto, nós precisamos então suportar esses irmãos em amor, em paciência, porque se não fizermos isso, aí sim estaremos cometendo pecado. Mas em segundo lugar, precisamos de pastores e irmãos bem preparados teologicamente para que esse tipo de argumentação seja rebatido em amor, mas também com vigor teológico e precisão científica. Veja o que aconteceu em uma dessas igrejas. O pastor, que deveria proteger suas ovelhas desse tipo de teoria, acabou sendo o propagador dela. Pastores, diáconos e irmãos maduros na fé devem se preparar para esse tipo de conflito, porque eu te garanto, terraplanistas estudam seus argumentos com muita dedicação e muitas vezes podem dar uma bela surra em um debate com pastores e irmãos despreparados. Em terceiro e último lugar, devemos orar para que o Senhor Jesus venha logo, antes que mais loucuras como essa adentrem as nossas igrejas. Sinceramente, tenho pena dos pastores de hoje que precisam lidar com todo tipo de teoria maluca que quer destruir a pregação fiel do Evangelho. Temos feminismo, ideologia de gênero, marxismo cultural, político sendo tratado como messias, teologia do coaching, teologia da prosperidade e tantas outras teorias malucas que tentam derrubar o verdadeiro Evangelho. Tudo isso sendo disseminado em larga escala no mundo e dentro das nossas igrejas. Que o Senhor ajude os nossos pastores com sabedoria do alto para exterminar essas loucuras e para que eles preguem o Evangelho de Cristo Jesus com fidelidade e sabedoria. Promoção. Os livros do melhor autor vivo estão em promoção na Amazon e você deveria aproveitar. Vai aqui algumas recomendações. Como integrar fé e trabalho? Uma obra que traz uma perspectiva redimida do trabalho. Qual o propósito do trabalho? Como podemos encontrar sentido ao servir as pessoas no nosso ambiente de trabalho? E o que podemos fazer para nos mantermos fiéis aos nossos valores e mesmo assim crescer profissionalmente? Essas e outras perguntas são respondidas nesse ótimo livro do Timothy Keller. Ao invés de você ficar lendo baboseiras coaches, que tal ler sobre o trabalho com uma cosmovisão cristã?
O livro está com 46% de desconto e o link você já sabe na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Deus Pródigo, uma das obras mais conhecidas e prestigiadas de Timothy Keller. A parábola do filho pródigo com interpretações e aplicações profundas para a vida cristã, com exortações importantes aos que acreditam que curtir a vida é ignorar a ética estabelecida pelo Pai, ou que para conseguirmos o amor do Pai é necessário uma vida santa e irrepreensível. O livro está com 30% de desconto e o link também você já sabe onde encontrar. Minha última indicação, Oração. O melhor livro que já li sobre o assunto e o melhor livro que eu li em 2019. Oração é uma obra essencial para você entender a necessidade e a importância dessa disciplina espiritual. Será que a oração move a ação de Deus? Por que devemos orar se Deus já sabe de todas as coisas que precisamos? Essas e outras perguntas são respondidas neste livro. O livro está com 43% de desconto e o link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Existem outros livros desse autor, que para mim é sim o melhor autor vivo, que estão em promoção e os links também estarão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Nessa semana faleceu a cantora gospel Fabiana Anastácio. Fabiana, que também era pastora da Igreja Assembleia de Deus em Santo André, tinha 45 anos e morreu vítima da Covid-19. Em sua homenagem, finalizamos hoje o Notícias Teológicas com um trecho de uma das suas principais canções, Adorarei. Boa noite. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei.